Bom dia, pessoal. Quero agradecer a vocês que acompanham os nossos causos aqui através aqui do nosso canal no YouTube, o Pedão Bocó. Eu vou contar um caso para vocês. Pensa num causinho bacana. É a história, o caso de um caminhoneiro que abandonou seu filho e depois, um dia, coincidentemente, né? É coisa de Deus, né? Ele reencontrou o seu filho num posto de gasolina. Pensa numa história bacana. Eu espero que você consiga tolerar aí a nossa prosinha caipira até o final. Quando chegar lá, se você gostar, você dá um joinha. Você pode até se inscrever no canal. E vai ser bom pra nós, porque você tá dando sustância e musculatura pra nossa cultura caipira, dos causos caipira, né? Intertendo os sessentões acima, assim, igual eu ou mais, e mostrando pros mais jovens como é que era a nossa vida antigamente. Porque no máximo, a gente tinha um radinho de pilha lá na roça, né? Pois bem, olha só. Nos anos 80, mais ou menos, eu tava por volta aí de 12 anos, 13 mais ou menos. Aí começou a surgir o tal das carvoeiras lá pra nossa região. E eu fui trabalhar numa carvoeira. E o homem que carregava o carvão, um caminhoneiro, um homem já mais de idade, bacana demais, um mineiro, gente boa. Aí ele falava comigo: ó, eu vou levar você para passear em Sete Lagoas, Minas Gerais. O carvão é entregue em Sete Lagoas. Aí falava, até que um dia deu certo. Ele chegou lá para carregar um truco de carvão no sábado. Ele tinha um caminhão amarelinho bonito, 11, 13, truco. Aí deu certo, eu tinha recebido, tava com os cobrinhos no bolso. Nunca tinha saído lá da região minha, lá da minha região de Lusiânia, Goiás, né? Acho que até Brasília aqui eu tinha vindo uma vez ou duas, só pra tirar a identidade. Aí rapei mais ele, rapaz, na boleia desse caminhão. Ele botava tinha um toca-fita, umas músicas boas, né? Ele, um cara religioso, um homem muito bacana. Foi proseando comigo, me dando conselho no caminho. Aí nós arrancou da carvoeira, tudo sujo, preto de carvão. Ele disse: olha, vamos tomar o primeiro banho lá num posto lá em Minas Gerais. Eu acho que é em Três Marias, não tenho certeza. Aí nós parou lá, tomou um banho, jantamos. Aí só, nós vamos rodar a noite toda, que eu preciso chegar lá na madrugada ainda cedo para nós pegar a fila. Aí bacana. De vez em quando eu cochilava um pouco no caminhão. Aí acordei de madrugadão, só aquele motorzão trabalhando. E um rádio. O caminhão tinha um rádio ligado. Aí eu vi que ele mexeu no botão lá, o rádio. Aí dava trabalho pra lá, pra cá, sintonizou uma rádio. Eu acho que era a Rádio Record de São Paulo. Tinha um programa nessa rádio dedicado aos caminhoneiros. Porque nesse tempo não tinha celular, né? Telefone fixo, muito poucas casas que tinha, mas todo posto, toda BR, toda rodovia, né, toda esquina da cidade tinha o orelhão, né, para telefonar. E aí os caminhoneiros ligavam nessa rádio, mandando recado para a família ligava na rádio, mandando recado pro caminhoneiro, né? Aí eles sintonizou essa rádio lá e começou um programa lá, dedicado aos caminhoneiros. O locutor falava mais ou menos assim: bom dia, meus amigos caminhoneiros de todo o Brasil, através aqui das ondas médias da Rádio Record de São Paulo, 750 kW, nós estamos enviando aí os recados aos nossos irmãos, aos nossos amigos caminhoneiros. Aqui o caminhoneiro tem voz. Quero dar o primeiro recado aqui. O caminhoneiro João Santana, da cidade de Anápolis, no estado de Goiás, está avisando a sua esposa Maria Aparecida, lá em Minas Gerais, na cidade de João Pinheiro, que ele carregou hoje em Goiânia e até sábado estará encostando o seu bruto aí na cidade. Tem um recado aqui também do caminhoneiro Joaquim Silvério Gomes, manda avisar a sua esposa na cidade de Catalão, no estado de Goiás, que ele carregou hoje em São Paulo e até sábado, se Deus quiser, com fé em São Cristóvão, estará encostando seu bruto aí na porta da casa para abraçar a sua esposa e seus filhos. Tem mais um recado aqui do
Joaquim Neto da cidade de Curralinho, no Rio Grande do Sul, tá avisando a sua esposa Marisete, que carregou hoje no Rio de Janeiro, que no máximo até quarta-feira estará aí encostando o seu bruto aí na cidade de Curralinho. E ele manda um grande abraço à sua filha Fabrícia Gomes, que hoje está completando 6 anos de idade. Essa é a vida dos caminhoneiros. Aniversário de sua filha, ele está na estrada. Agora tem uma carta aqui de uma mulher aqui da cidade de Silvânia, no estado de Goiás. A dona Josefa, da cidade de Silvânia, no estado de Goiás, escreveu uma carta aqui pra gente, muito triste, uma carta muito dolorosa, pedindo aí aos amigos caminhoneiros que o seu marido, Pedro Marques, saiu de casa há mais de 40 dias no bruto de cor azul 1113, placa 7015 do estado de Goiás, e nunca mais voltou, nunca mais mandou notícias. Então você, meu amigo caminhoneiro que está aí na estrada, se você vê esse bruto aí com essa placa, chame a polícia, fale com seus amigos, liga aqui na Rádio Record de São Paulo para que nós possa consolar o coração desta mãe, o coração desta esposa. E agora nós vamos ler a carta aqui de um amigo caminhoneiro que conta uma história muito triste, mas tem um final feliz para nós. Aí, nesse programa, foi onde o locutor lá da rádio, que eu tentei imitar, mas muito distante, que o cara era muito competente, eu não tenho nada a ver com locução, né? Ele leu essa história através de uma carta que ele recebeu de um caminhoneiro. Olha só, um caminhoneiro encostou num posto em Minas Gerais, ele estava com destino a São Paulo, no seu 1113 azul. Naquele tempo tinha pouca carreta, mas era caminhão, né? Caminhão truco, caminhão toco. Aí ele encostou o seu caminhão nesse posto de gasolina lá, e assim que ele encostou o caminhão azul 1113, azul muito bem cuidado, aquele caminhão de estima que ele tinha ele há muitos e muitos anos, veio um garoto de uns 12 anos, mais ou menos, 11, 12 anos. Quando ele encostou o caminhão azul, o garoto já correu em direção a ele e perguntou: o senhor vai para São Paulo? Ele disse sim. Pois é, eu lavo o seu caminhão, ajudo você a esticar a lona, faço o que for preciso, para o senhor me dar uma carona que eu estou indo, quero ir para São Paulo para ver se eu reencontro o meu pai. Que meu pai me abandonou, eu mal me lembro, eu tinha 5 anos mais ou menos. E aí o caminhoneiro ficou assim, curioso com aquela história, né? Um menino de rua, sujinho, um menino bonitinho, bom de conversa, aquele moleque de rua, né? Acostumado a ir e voltar com os caminhoneiros, moleque sabia conversar e tal. Aí, rapaz, ele ficou com dó do menino, não, eu vou te levar, não precisa, o caminhão tá limpinho e tal. Vamos tomar um café aqui no posto e fazer um lanche, vou pagar um lanchinho pra você, nós vamos pegar a estrada. E assim fez. Era muito comum daquele tempo. Os caminhoneiros levavam e traziam mendigos, meninos de rua, pessoas desamparadas, que o transporte de ônibus era pouco, né? Então os caminhoneiros eram um meio de transporte. Levavam e também, além de mercadoria, pessoas, né? Não tinha muita frescura naquele tempo, não. Aí, rapaz, o caminhoneiro já olhando para aquele menino e tal, né? Ele tinha uma história. Aí entrou na boleia do caminhão e os dois arpou. Os dois arpou e logo o caminhoneiro puxou a língua do menino para ver o que ele ia dizer, né? Aí o menino contou para ele a seguinte história: olha só, seu caminhoneiro, por que eu chamei o senhor do caminhão azul? Porque o meu pai também tinha um caminhão azul. Meu pai tinha um caminhão azul igualzinho esse seu. Eu me lembro mais ou menos, acho que eu tinha em torno de 5 para 6 anos. Meu pai viajava, voltava, eu lembro da alegria quando meu pai chegava em casa, sempre trazia um presentinho para mim, para o meu irmão. Então eu não lembro muito do rosto do meu pai, mas eu lembro de muitas passagens boas que eu vivi com meu pai, mesmo sendo criança muito pequena. Até que um dia eu me lembro que eu acordava à noite e meu pai estava falando alto com a minha mãe, os dois pareciam estar brigando ali. Quando foi de manhã, meu pai me deu um abraço, chorou muito. Eu me lembro que meu pai me abraçava e as lágrimas dele corriam sobre mim, sobre os meus rostos, sobre meus ombros. Meu pai chorava e eu não entendia nada, não sabia nada que estava acontecendo. Nisso minha avó já estava lá em casa e
Eu criança não entendi. Eu só sei que meu pai me abraçou muito, me beijou muito, chorou muito, entrou no caminhão e nunca mais voltou. Caminhão azul igualzinho do senhor. A única diferença é que o caminhão azul do meu pai, eu me lembro vagamente que tinha uma imagem de Jesus Cristo em cima aqui no para-brisa, e o do senhor não tem. Essa é a única diferença. E o menino contando essa história, quando ele olhou, o caminhoneiro estava derramado em pranto. E ele, por que o senhor está chorando? O senhor está com sono? Se eu quiser parar para dormir, eu subo lá para carroceria do caminhão, eu durmo lá, o senhor pode dormir aqui na sua boleia, quentinho, eu vou lá para cima, eu sou acostumado a dormir na rua, acostumado a dormir na calçada, então para mim não há problema. E o caminhoneiro se desmanchando em pranto, ouvindo o relato daquele menino. Só sou caminhoneiro, quando eu vi o caminhão azul do senhor, eu sempre tenho uma esperança. Todo caminhão azul que eu vejo, dessa marca do senhor, do modelo desse senhor, eu sempre olho para ver se tem a imagem de Jesus no para-brisa e para ver se é meu pai. Meu pai é do estado de São Paulo, então eu estou indo para lá, quem sabe, né, eu não consiga encontrar meu pai. E o caminhoneiro sem palavras, o caminhoneiro não conseguia falar, porque era ele que tinha abandonado o seu filho, era ele o pai daquela criança. O caminhoneiro só conseguiu dizer, olha, a partir de hoje eu vou ser seu pai. Você vai comigo, eu moro em São Paulo, você vai comigo para minha casa, eu vou te levar para minha casa e você, a partir de hoje, você encontrou um pai. Eu vou ser seu pai. Claro que o caminhoneiro já vivido, um pouco experiente, não ia contar de uma vez que ele era o pai do menino, porque ele não ia saber a reação desse menino, né? Ele certamente ia dar um motivo para ele ter abandonado essa criança, né? Ele ia, aos poucos, fazendo com que essa criança absorvesse a sua história, entendesse o seu lado, né? E isso aconteceu. Ele levou a criança para a casa dele, né? E aos poucos foi revelando à criança quem ele era, por que ele a abandonou, né? E os dois nunca esqueceram daquele encontro, né? Daquela hora abençoada. E ele disse, meu filho, eu vou ser seu pai, e para parecer mais ainda com seu pai, em agradecimento, parou numa cidade, comprou lá um adesivo, a imagem de Jesus, e colocou novamente no painel do seu caminhão. E aos poucos ele foi, né, explicando a situação para o seu filho. Esta foi a carta, né, que esse locutor, que eu não me lembro o nome, leu, e eu no caminho, viajando na boleia desse caminhão, eu ouvi essa história. Eu me lembro que na época eu me emocionei muito, eu achei bacana demais, fiquei com aquela história gravada na minha mente por muitos anos. E agora, há poucos dias atrás, eu escutei uma moda boa demais com uma dupla chamada, acho que é Alisson e Alicinho. É uma dupla de pai e filho. E eles cantam uma moda contando uma história muito parecida com essa. Aí eu lembrei desse caos, por isso que eu vim cá contar para vocês. Eu tenho certeza que essa moda que essa dupla cantou, é uma dupla muito boa, hein? Acho que é Alisson e Alicinho, pai e filho. Canta afinado, assim, meio estilo trio Parada Dura, bacana demais. Aí, quando eu ouvi essa moda dessa dupla, eu lembrei na hora desse caos, lembrei desse meu amigo caminhoneiro, né, que me tirou a primeira vez do estado de Goiás para dar um passeio. Foi um passeio bacana demais, que ficou guardado na minha mente. E esse relato, essa carta que eu ouvi no rádio também ficou marcada para sempre. Tanto é que hoje, acho que 50 anos depois, eu lembro, estou aqui, né? Acabei de contar para você. Se você gostou, se você achou interessante o caos, né? Desculpe aí que eu não tenho nada a ver com locutor, tentei imitar um locutor, até porque eu sou muito fã de rádio também, né? Um grande abraço a você. Se você gostou, pode espalhar com seus amigos, com seus parentes. E assim nós tá junto aí, levando a cultura caipira dos causos, né? Brasil afora. Seu amigo Pedrão Bocó, que sou eu. Te desejo um bom final de semana, que Deus vos abençoe. E São Cristóvão e Jesus que proteja todos os caminhoneiros do Brasil.